uma tentativa de golpe foi derrotada na América Latina esta semana, dessa vez na Bolívia, país vizinho, infelizmente com uma longa tradição de golpismo, de ditaduras, assim como o Brasil, né, ao longo de sua história. O que aconteceu? O comandante do exército, o general Zúñiga, mandou as tropas para a praça central de La Paz cercarem o palácio presidencial. A gente tem imagens, inclusive, de um carro blindado do exército forçando a entrada, né? Tentando derrubar o portão na entrada do palácio presidencial. O presidente Luiz Arce, eleito, presidente de centro-esquerda, estava lá, permaneceu, resistiu ao golpe e o povo foi para a rua. Mas as tropas, durante algum tempo, comandaram ali entrada e saída, né? O golpe, por pouco, não foi vitorioso. A gente tem várias imagens, inclusive da resistência, lembrando que a Bolívia vive um momento bastante conturbado, com falta de combustível e com uma disputa política entre o atual presidente, Luiz Arce, que foi eleito pelo MAS, Partido Movimento ao Socialismo, com apoio do Evo Morales, mas tem uma disputa entre o Arce e o Evo Morales, ex-presidente. Eles não se entendem mais. O partido rachou ao meio. O Evo Morales já foi presidente eleito 2, 3 vezes, foi derrubado por um golpe também. O general Zúñiga disse esta semana que não aceitaria que Evo Morales fosse candidato mais uma vez a presidente da República. Aí, os poderes constitucionais disseram, bom, ele tem que ser demitido, ele está ameaçando a democracia. E o general reagiu colocando as tropas na rua e tentando aplicar esse golpe de Estado. A gente teve, assim, um momento em que o general, inclusive, disse que a reivindicação dele ao dar o golpe era libertar os golpistas anteriores, daquele golpe de 2019. Vocês se lembram destas cenas aqui? Em 2019, Evo Morales tinha sido reeleito e os golpistas não aceitaram, invadiram o palácio sob o comando de Jeanine Áñez, com uma bíblia na mão, a turma de Santa Cruz de la Sierra, que não aceitava o Evo Morales, enfim. Em 2019, um golpe, o Evo Morales teve que sair fugido para o interior do país, teve ameaça de ser morto e conseguiu fugir pela fronteira para a Argentina. Os golpistas logo depois foram derrotados e estão presos, aqueles de 2019. Desta vez, o Zúñiga, ao cercar o palácio, falou, eu quero a liberdade desses golpistas de 2019. Mas o presidente resistiu e uma das imagens mais fortes desta vez foi o momento em que o presidente Arce encara o golpista Zúñiga ali na entrada do palácio. Os dois ficam frente a frente e nesse momento Zúñiga percebeu que havia resistência, havia povo na rua e havia um governo, inclusive com apoio de setores militares para resistir. Então houve resistência do povo, muitas imagens do povo na rua, houve repúdio internacional, notas, né, declarações de presidentes de governos da Europa e da América Latina. Inclusive, o presidente Lula rapidamente repudiou a tentativa de golpe. Mas, de outro lado, houve a comemoração apressada de setores da extrema-direita brasileira. Bolsonaristas, como os deputados Bia Kicis e Ricardo Salles, fizeram posts como esse aqui, ó, do Ricardo Salles, apoiando os golpistas. O Ricardo Salles chegou a usar uma expressão, na Bolívia os melancias são corajosos. Ele usa uma expressão que os bolsonaristas usavam em relação aos generais aqui do Brasil. Diziam, os generais não deram apoio total ao golpe no Brasil, porque eles são melancias, são verde e amarelo por fora e são vermelhos por dentro. Uma bobagem, né? Porque os militares apoiaram o golpe de 8 de janeiro e só não foi adiante porque não tiveram apoio internacional também. Mas mostra que o Ricardo Salles e um setor bolsonarista segue apostando em golpe. Há inclusive um movimento de repúdio para que ele tenha um mandato suspenso, porque fez uma espécie de brincadeira, está brincando com a democracia no Brasil. Na Bolívia, a tentativa de golpe terminou com o general Zúñiga destituído e preso. O presidente Arce conseguiu controlar a situação e nomeou novos comandos para as Forças Armadas. Aqui no Brasil há um pedido para que o mandato do Ricardo Salles seja suspenso. Para entender tudo isso, a Bolívia é muito rica em lítio. Tem minas de lítio. Para que serve o lítio?
componente de baterias elétricas para celulares e para carro elétrico. Então o lítio está numa disputa, está sendo disputado internacionalmente. Pelos Estados Unidos, a fábrica do Elon Musk de produzir carro elétrico, e pelos chineses. A Bolívia tem se aproximado dos chineses nos últimos anos. Então muita gente diz, olha, essa instabilidade na Bolívia pode ter um dedo dos Estados Unidos, que não estão vendo com bons olhos a aproximação da Bolívia em relação à China. O golpe derrotado na Bolívia mostra os riscos que ainda rondam o mundo, seja aqui no Brasil, seja na Europa, onde esta semana acontece uma eleição parlamentar importantíssima e a extrema-direita, racista, anti-imigrante, está em primeiro lugar. Então, riscos para a democracia no mundo inteiro. Esta semana também, primeiro debate presidencial nos Estados Unidos entre Biden e Trump. E olha, foi uma tragédia para o Joe Biden. Para muita gente, a pior performance num debate presidencial nas últimas décadas nos Estados Unidos. O Biden, com mais de 80 anos, teve vários momentos em que falhou, não conseguiu concatenar o raciocínio, se expôs perante o país. E há um movimento para que Joe Biden nem siga adiante da candidatura, para que os democratas substituam, coloquem um outro nome para concorrer contra Donald Trump, que se ganhar, fortalece a extrema-direita no mundo. No Brasil, segue o cerco ao presidente Lula em relação à economia, apesar dos bons resultados. Desemprego em baixa, inflação controlada, mas há uma campanha contra o governo, porque o Lula está batendo no Banco Central dizendo que tem que baixar os juros. E o Banco Central, os economistas liberais, a imprensa dizendo não, o que tem que fazer é cortar gasto na saúde, na educação. Estão falando até em cortar gasto na Previdência. Olha, é uma covardia. Estão propondo o seguinte, desvincular aquele salário que se paga ao aposentado, né? Desvincular do salário mínimo, ou seja, o aposentado poderia ganhar menos do que um salário mínimo. Essa é a proposta das elites brasileiras. O presidente Lula deu uma declaração dizendo que é contra isso, e aí estão dizendo, ele não quer controlar os gastos, como se pagar um salário mínimo para um aposentado fosse um gasto e não uma necessidade básica para a pessoa não passar ainda mais necessidade. Então, essa disputa que acontece, Lula, ao fazer esse enfrentamento, é muito atacado e o mercado financeiro não gosta. Inclusive, atribuem a alta do dólar nas últimas semanas a esse posicionamento do Lula que tem sido mais duro no enfrentamento com o mercado financeiro. Bom, uma semana marcada também pela decisão histórica do STF por 8 votos a 3, decidiu que porte de maconha não é crime no Brasil. Então, uma diferenciação entre traficante e usuário. Quem portar maconha, e o STF decidiu, até 40 gramas é usuário, não pode ser criminalizado. Não é que a maconha foi legalizada, continua sendo algo proibido, mas quem estiver portando até 40 gramas não pode ser condenado, criminalizado. É um avanço. Os setores conservadores no Congresso querem fazer um enfrentamento com o STF, dizendo não, tem que criminalizar inclusive o usuário. Isso não se faz em nenhum lugar do mundo. Os países mais avançados estão revendo isso e é um bom caminho que o STF adotou também aqui no Brasil. Para terminar, um dado bizarro, né, gente? Esse encontro promovido pelo Gilmar Mendes, ministro do STF, em Lisboa, em Portugal, está sendo chamado de Gilmar Palusa. Um trem da alegria, levou para lá ministros, advogados, empresários, políticos, todo mundo junto. Inclusive empresário que pode ser julgado no STF. Uma festança que o Gilmar Mendes promove e ele como ministro do STF. Isso não é nada bom para a imagem do Supremo, que teve um papel e continua a ter muito importante na defesa da democracia.